Neste mapa mental, nós vamos começar a estudar as causas de extinção da punibilidade, ou seja, quando alguém não pode ser mais punido após cometer um crime. Olá pessoal, tudo bem? Fabrício Vidal aqui, canal Revisar Direito, e hoje nós vamos fazer uma breve revisão sobre a extinção da punibilidade. Esse é o primeiro mapa mental sobre esse tema. Eu tenho outros mapas mentais aqui e que eu vou apresentar aqui também para nós estudarmos o tema de uma forma mais completa, mas nós vamos estudar esse mapa mental aqui para fazer uma breve revisão aqui do que é a punibilidade e das primeiras causas de extinção da punibilidade. Bom, então para entender o que é punibilidade nesse primeiro tópico aqui desse mapa mental, é o direito que tem o Estado de aplicar a sanção penal, ou seja, toda vez que a pessoa comete um daqueles delitos previstos no Código Penal ou em outras leis especiais, surge para o Estado o direito de aplicar uma pena, ou seja, o direito de punir, ou como muitos conhecem em latim é o jus puniendi. Então surge para o Estado esse direito de aplicar uma sanção penal. Não integra o conceito analítico de crime. Então, se você já estudou o conceito de crime, nós temos mapas mentais aqui também sobre o conceito analítico de crime ou o conceito em geral de crime. O analítico é um deles, que trata o crime como fato típico, ilícito e culpável, ou seja, a punibilidade ela não entra nesse conceito. O que ela é? Ela é um mero efeito ou consequência do crime. E quais são as causas de extinção da punibilidade? Então, nesse tópico aqui, nós temos que no artigo 107 do Código Penal, nós temos um rol meramente exemplificativo das causas de extinção da punibilidade, ou seja, admite-se causas supralegais. Por exemplo, no artigo 312, no parágrafo 3º do Código Penal, a reparação do dano no peculato culposo atua como causa extintiva da punibilidade. E a primeira causa extintiva da punibilidade prevista lá no artigo 107 do Código Penal é a morte do agente. Então, quando o agente morre, extingue todos os efeitos penais. Ela é uma causa personalíssima, incomunicável aos concorrentes. Então, considerando a regra constitucional, segundo a qual nenhuma pena passará da pessoa do condenado, isso está previsto no artigo 5º, no inciso 45 da Constituição Federal. Então, dispõe aí o artigo 107 no inciso 1º, que a morte do agente extingue a punibilidade. Então, é evidente que essa causa extintiva pode se verificar a qualquer momento, antes ou durante a ação penal, bem como após a condenação definitiva, antes ou depois do início do cumprimento da pena. E devido ao seu caráter pessoal, ela é incomunicável aos comparsas no caso de concurso de agentes. Então, ainda que morra o autor direto do crime, continuam puníveis os partícipes, uma vez que estes, claro, permanecem vivos. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, lá no inciso 45, dispõe que a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens poderão, nos termos da lei, ser estendidas aos sucessores e contra eles executadas até os limites da herança. De acordo com o artigo 62 do Código de Processo Penal, o juiz só pode decretar a extinção da punibilidade à vista da certidão de óbito original juntada aos autos, depois de ouvido o Ministério Público. Então não basta o mero atestado de óbito assinado pelo médico. Então é necessária a competente certidão expedida pelo cartório de registro civil. No caso de morte presumida em razão da declaração de ausência, que está prevista no artigo 6º do Código Civil, não pode ser declarada a extinção da punibilidade fundada no dispositivo em análise que nós estamos estudando aqui por falta de amparo legal, na medida em que faltará o documento essencial exigido por lei para a decretação, no caso aqui a certidão
certidão de óbito. Então, nos casos de ausência, que é decretada para fins patrimoniais, como nomeação de curador, de bens do ausente, abertura de sucessão, deve ser aguardado o decurso do lapso prescricional. Já nos casos de morte presumida decorrentes da extrema probabilidade de morte de quem estava em perigo de vida, por exemplo, naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, previsto lá no artigo 7º, no inciso 1 do Código Civil, ou desaparecido em campanha ou feito prisioneiro e não é reencontrado até 8 anos após o término da guerra, artigo 7º, inciso 2º do Código Civil também, o artigo 88 da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015, bem como seu parágrafo único, permite que o juiz determine o assento de óbito após o devido procedimento de justificação, fixando a data provável do falecimento. Então, nesses casos, é expedida a certidão de óbito, sendo viável a declaração da extinção da punibilidade. E a morte da vítima extingue a punibilidade do réu na ação penal privada personalíssima, ou seja, quando a vítima ela falece, como na ação penal privada personalíssima só ela pode se manifestar pela punição do agente que cometeu aquele crime, obviamente vai se extinguir a punibilidade do autor do fato. Então eu acabei me estendendo aqui, pessoal, um pouquinho mais com alguns detalhes com relação aí à questão da morte, da declaração da morte, a questão da certidão de óbito, mas basicamente para nós revisarmos aqui, a gente tem que saber que a morte do agente extingue todos os efeitos penais, ou seja, extingue a punibilidade. Anistia, graça e indulto. Pessoal, aqui é só um tópico com relação, são institutos também constitucionais, então a gente pode encontrar também esse tema, principalmente na Constituição, que é basicamente aqui a renúncia do Estado ao seu direito de punir, ou seja, quando o Estado renuncia ao seu direito de punir, extingue-se a punibilidade. Eu tenho mapas mentais a respeito de cada um desses institutos. Quando nós fizemos aqui os mapas mentais da Lei de Crimes Hediondos, nós tratamos aqui de cada um desses institutos. Então, no meu e-book Legislação Penal Especial Mapeada, nós temos aqui mapas mentais especificamente desses institutos. Mas basicamente o que é a anistia? É uma lei penal aprovada no Congresso e sancionada pelo Executivo Federal que esquece, entre aspas, um fato criminoso por razões de clemência, razões políticas, razões sociais, etc. E extingue todos os efeitos penais. Então, basicamente, nós temos que ver nesse mapa mental aqui, isso que é a anistia relacionada à extinção da punibilidade. Graça e indulto, que são institutos muito semelhantes, são concedidos pelo presidente, PR aqui é presidente, por decreto, somente após a condenação, extingue somente o efeito executório. Então, enquanto a anistia extingue todos os efeitos penais, a graça e o indulto só extingue os efeitos da execução da pena. Por isso que nós vimos lá que é somente após a condenação, ou seja, o apenado só vai deixar de cumprir a pena. Se existirem outros efeitos da condenação, eles vão continuar existindo. A graça é um benefício individual que depende da provocação do interessado. E já o indulto é um benefício coletivo que não depende de provocação. Então, basicamente, aqui nesse mapa mental, com relação à extinção da punibilidade, nós temos aí a anistia, a graça e o indulto. Lembrando que eu tenho mapas mentais mais aprofundados, mais específicos sobre esses três institutos aí constitucionais e também do direito penal. Abolitio criminis. Então, o que é abolitio criminis? É uma lei nova que deixa de considerar uma conduta como crime. Nós já estudamos em outros mapas mentais ou em outro mapa mental especificamente sobre este instituto do direito penal, né, o abolitio criminis, que é, repetindo, uma lei nova que deixa de considerar uma conduta como crime. Então, obviamente, extingue-se a punibilidade quando a lei deixa de considerar aquele fato como criminoso. Cessam todos os efeitos penais
penais e executórios da condenação. Então, para mais detalhes da abolitio criminis, nós temos mapas mentais aqui específicos sobre esse instituto aí do direito penal. E por fim, aqui neste mapa mental, nós temos a decadência. E o que é a decadência? É a perda do direito de ação pela consumação do termo prefixado em lei para o oferecimento da queixa ou representação. Vejam bem aqui, é da queixa ou representação. Então é extinto o direito de ação, ou seja, o Estado perde o direito de punir. Então, antes de entrarmos aí especificamente na prescrição, que é o tema aqui mais importante destes mapas mentais, nós temos que entender aqui todos esses conceitos que nós vimos neste mapa mental e por último aqui, nesse caso, a decadência, mas nós vamos ver aqui especificamente a extinção da punibilidade pela prescrição, que nós vamos ver nos próximos mapas mentais. Mas aqui com relação à decadência, basicamente o que nós precisamos saber aqui é que ela refere-se à queixa ou representação, que é a perda do direito de ação. Então extingue-se a punibilidade e o Estado perde o seu direito de punir. Beleza, pessoal? Então essa foi uma breve revisão aí desses institutos relacionados à extinção da punibilidade. Eu vou apresentar aqui outros mapas mentais com relação especificamente à prescrição, todos os detalhes sobre prescrição. Então acompanhe essas aulas, esses vídeos com os mapas mentais para a gente fazer uma revisão aí do Instituto da Prescrição, que é um tema bastante cobrado em provas e concursos. Então, relativamente a esse mapa mental, se você gostou, eu vou deixar um link aqui na descrição para você baixar este mapa mental aqui. Então, vá lá no link da descrição e baixe gratuitamente este mapa mental. Se você gostou dos mapas mentais, eu vou deixar também um link aqui de todos os meus mapas mentais, da legislação penal especial mapeada, do direito penal mapeado da parte geral, do direito penal mapeado da parte especial também. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou, vá lá, dá uma conferida. Não deixe de deixar o seu like se você gostou. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, né, com as pessoas que você sabe que estão estudando para concurso. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe os comentários aí se você tem alguma sugestão de vídeo, se você quer ver outro mapa mental, deixe a sua sugestão aqui nos comentários. Desde já eu te agradeço, um grande abraço e até o próximo mapa mental.